Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Papoca, papoca. Sindiúti, nossa força, nossa voz. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Sindiúti, o Pode Papocar. Hoje, conversando aqui sobre a valorização do profissional da educação física na rede municipal de ensino, conversando também sobre algumas questões que estão postas acerca desse debate, dos jogos escolares que estão por vir. Queremos hoje discutir essa valorização, esse profissional e a discussão que o Sindiúti levanta sobre a importância, né, da educação física na escola, desde a pré-escola. Temos muito papo hoje, temos muito o que conversar, um bom papo. E aí, Rafa? É isso mesmo, Gardênia. Olá, pessoal. Olá, Gardênia, minha querida, nossos convidados que vamos já apresentar. Muito prazer de estar com vocês, mais uma edição do Pode Papocar. Já pedindo desde já para você mandar seu comentário aqui, seja no YouTube, seja no Spotify, que você compartilhe também o conteúdo, que assista com a sua família, com o seu colega de trabalho, que você coloque o podcast lá no carro. Se não puder ver todo no momento, assiste, escuta, ou escuta e assiste, né? Um pedacinho, depois coloca mais um tempinho e manda também para a gente a sua sugestão de tema, porque a gente vai estar reunido, como vocês estão acompanhando, a cada quinzena, com episódios especiais do Pode Papocar, debatendo assuntos ultra relevantes para a categoria. A gente viu que o último episódio que tratou sobre precatórios bombou, pessoal. Ficou bem esperto, bem atento. Papocou, né, Rafa? Papocou. Cadê o papoco, Igor? Solta aí, para o pessoal escutar desde o começo. Pediram para aumentar o volume do papoco, a gente aumentou. Cadê? É só pedir, não faz. Agora papocou de vez. Vamos apresentar, então, nossos convidados. Convidados especialíssimos hoje aqui para conversar com a gente sobre a educação física, sobretudo na escola pública municipal. Nós temos hoje aqui o professor doutor Samuel Matos, que é da escola Haroldo Jorge, ali da Regional 4. Temos o professor Alan Remson, que é da Regional 2, ele está lá no Josefina Parente, é uma escola também da rede municipal, e eu quero... E são profissionais, né, professores de educação física. Professores da rede municipal de ensino, e mais do que isso, quero fazer uma saudação muito especial, porque são filhos de professoras da rede municipal de ensino. Portanto, tem essa tradição de luta, está no DNA, essa tradição de luta, porque são duas companheiras, né, que fizeram o dever de casa. Estão aqui hoje os dois professores da rede municipal de ensino e continuam nessa defesa da escola pública e que continuam conosco, reconhecendo a importância desta escola e do profissional, no caso aqui, do profissional da educação física. É isso mesmo. Então, meninos, vamos dar as boas-vindas. Vamos lá, Samuel. Dê um alô para o nosso público. Olá, gente, tudo bem? Quem está em casa, quem está assistindo, é um prazer estar aqui em tempos polêmicos, né? Então, fico muito orgulhoso de estar participando desse momento, dividindo esse momento com meu companheiro Alan, companheiro de luta, não de agora, mas de US. Então, assim, aproximadamente aí uns 10 anos, né, Alan? E fico muito... Talvez mais, né? E eu fico muito orgulhoso porque também ambos somos filhos de professoras de luta. Estamos aqui representando não somente quem antecede, né, mas quem vai vir aí pela frente. E hoje realmente vamos discutir muitos pontos aqui relevantes, principalmente para o pessoal da educação física. Muito bem, então vamos dar as boas-vindas também ao Alan.
Olá, gente. Meu nome é Alan. É uma honra estar aqui hoje, né? Eu quase mandei, quando a Gardênia falou isso, eu quase mandei assim, alô, mãe, tu não pode papocar. Mas é uma honra estar aqui hoje pela relevância do que nós estamos colocando, pela importância do profissional de educação física e também pela importância do Sindiúti, né? Esse convite do Sindiúti, essa parceria do Sindiúti com os profissionais, com os professores de educação física. A gente tem cada vez mais fortalecido a categoria, a escuta. Então, a gente está aqui hoje também é algo importante para nós, enquanto educação física, esse olhar atento do Sindiúti para as nossas pautas. Desde já adiantamos que nós vamos falar sobre reflexão, justamente do papel do professor de educação física, da professora de educação física em âmbito geral e também nos jogos escolares, como o Samuel colocou, é a polêmica do momento. Né? A gente vai fazer, inclusive, uma crítica à exclusão dessa função técnica. Mas antes de mais nada, eu queria só retomar um ponto, porque eu acho que o Alan colocou agora, eu queria que vocês comentassem rapidinho, para a gente começar a discussão, que a própria conquista de vagas específicas para profissionais de educação física, me corrijam se eu estiver errado, foi uma vitória do Sindiúti. Com certeza, né? Então a gente só tem a agradecer aos professores do Sindiúti, né, ao sindicato, porque foi uma vitória, eu acho que foi o maior concurso do Brasil para professores de educação física, foram 200 vagas ofertadas, e ainda digo mais, foi onde tiveram pela primeira vez, eu acho que na história, professores desde a educação infantil aos anos finais. Então eu tive a oportunidade, quando eu entrei na prefeitura, a atuar no berçário. E o incrível é as pessoas olharem para mim e perguntar o que é que o professor de educação física faz no berçário. E eu falo, tem muita coisa para fazer. Então, obrigado ao Sindiúti, obrigado a todos os professores que lutaram pelas vagas, lutaram por nós, para ter essas vagas em específico, porque a gente reconhece essa luta e a gente legitima todo esse processo. E aí, Gardênia, eu acho que essa tem que ser uma papocada bem boa, não é não? Porque isso é vitória do Sindiúti e a gente tem, cada vez que a gente tem uma vitória, a gente tem que valorizar, né? Então, foi esse retrospecto de luta que trouxe para a gente, que eu e o Samuel estamos aqui hoje por conta disso. Vocês ainda estão aqui por conta disso. Ainda estamos aqui e ficaremos muito tempo. O Sindiúti, de fato, sempre teve essa preocupação, né, com a categoria, com as disciplinas, com o aluno, sobretudo, com a formação da escola. Então, nós tínhamos no município de Fortaleza, há algum tempo atrás, a figura do professor que fazia a recreação. Né? Então, era aquele professor, geralmente era o pedagogo, que tinha aquele espaço na escola para fazer a recreação. Não tinha, evidentemente, uma formação específica, porque recreação não faz parte, né, da estrutura curricular. O que faz parte dessa estrutura curricular é a educação física. Então, nós, enquanto sindicato, nós, claro, fomos buscar, né, esse debate pela importância desse profissional na escola e nos demos conta de que o profissional que exercia essa função de recreador estava realmente em desvio de função, né? Porque a formação dele era geralmente a formação do pedagogo, né? Que, claro, tinha outra coisa a fazer na escola, né? Então, nós levantamos essa bandeira da educação física. E foi, num primeiro momento, algo que estarreceu um pouco, né? Causou porque estranheza, né? Professores de educação física, somente eles poderiam ocupar essa função da educação física na escola, e, como disse o professor Samuel, desde o berçário, né? Então, muita gente teve a curiosidade, Rafael, de entender qual é o significado desse profissional, desde as séries iniciais,
né? O que é que faz o profissional de educação física? Qual é a importância do desenvolvimento da coordenação motora, né, das nossas crianças desde o berçário? E olha, é uma coisa que hoje nós temos na escola pública, a presença desses profissionais e o trabalho desses profissionais, que eu acho que é coisa de primeiro mundo, sabe? Porque o berçário tem um professor da educação física, um professor que trabalha, que estuda a questão do corpo, do desenvolvimento, né? Então, eu acho que é um direito, né, que foi conquistado não só pela nossa categoria, pelos profissionais de educação física, mas, sobretudo, pela comunidade, Sim. pela população de Fortaleza, que tem os seus filhos hoje numa escola, né, que tem um profissional de educação física acompanhando, né, a formação daquela criança, o desenvolvimento daquela criança desde o berçário. Isso não é pouca coisa, isso é de grande importância, né? Então, nós queremos fazer uma saudação, né, aos profissionais de educação física que estão nas nossas escolas, que já estavam, e os que chegaram, porque nós tivemos as vagas garantidas nesse último concurso para esses profissionais. Então, a escola, ela já naturalmente incorpora hoje, né, a educação física, não é mais a recreação, é a educação física como componente curricular obrigatório, né, e que, claro, interfere no desenvolvimento das nossas crianças da melhor forma. E, Gardênia, num momento específico, né, onde nós vemos que a população está cada vez menos ativa, que está causando diversos adoecimentos, e você trazer o profissional para estar desde o berçário acompanhado pelo professor de educação física é fundamental para ele se tornar um adulto saudável. Porque antigamente, gente, Samuel, acho que teve na escola esse período, o professor de educação física era aquele professor querido, né? Era o recreador, e a gente pensava naquela horinha de folga, né? Professor de educação física era aquele momento lúdico, né? A gente só tinha atividade lúdica. Quando assim, um jogo e tal, a gente ficava torcendo para chegar a hora da educação física, porque a gente ia para a quadra. Era uma situação diferenciada dentro da escola, né? Mas quando eu vejo aqui professor doutor Samuel, quando eu vejo aqui Alain, que vem do mestrado, eu entendo que essa questão da educação física, ela ganha, certo? Uma importância. Um aperfeiçoamento. Né? Porque ela qualifica a educação municipal, né? Em todos os seus aspectos, principalmente no desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, Rafael, eu acho isso muito importante, eu acho que foi uma grande vitória, uma grande conquista, não só da nossa categoria, não só dos profissionais da educação física, mas, sobretudo, da comunidade que está na escola, da comunidade que alcançou esse direito, né? E que, na realidade, Gardênia, isso não é só uma qualificação pessoal, né? Assim, as pessoas até brincam que sempre eu utilizo realmente o doutor como realmente professor doutor, mas é para que essas famílias, elas entendam que aquele professor que está ali desde as séries iniciais é um professor qualificado e é um professor que está devolvendo à comunidade, está fazendo uma devolutiva social para os filhos da classe trabalhadora, né? Que eu estou ali a serviço daquelas crianças. E aí a gente traz isso como ponto central. Toda a nossa discussão aqui é dos professores, mas a gente faz uma discussão porque a gente quer atender com qualidade o filho da classe trabalhadora, que eu sou fruto disso, né? Eu sou fruto, tanto eu como a Alain, nós somos frutos de escola pública e hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa devolutiva, mas essa devolutiva como? Uma devolutiva qualificada. E que coisa boa, porque se qualificaram também para a luta. O Alain, às vezes, me diz assim, olha, Gardênia, quando eu era um menino, eu passava ali na praça com a minha mãe e via vocês já agitando ali na Praça do Ferreira, em defesa da educação pública. Está aqui o Alain. Está aqui o Alain com a gente, está aqui o Samuel com a gente, e isso nos gratifica, né? Porque nós todos
que levantamos a bandeira da escola pública, da educação pública de qualidade socialmente referendada, nós temos aqui a referência, né? É a referência da luta. Então, nós estamos muito felizes, né, por vocês estarem conosco na escola, Nas lutas. em defesa desse patrimônio da classe trabalhadora que é a escola pública e de qualidade social. Eu queria não só reforçar esse ponto, Gardênia, mas para deixar muito claro para nossa audiência, como você vinha falando aqui nos bastidores, esse programa, esse podcast é assistido não só pela educação, mas também pela comunidade escolar, pela sociedade, e eu acho que é um momento também da gente desambiguar algumas questões e trazer, né, as informações corretas sobre essa função tão essencial. Nós já colocamos o destaque dela, da importância dela, da revolução que ela tem feito, sobretudo nesse momento da qualificação exata da função, mas eu queria que o Samuel trouxesse aqui inicialmente para a gente por que vocês estão colocando que o professor de educação física é educador e não apenas instrutor? Vamos explicar para todo mundo, quando vocês colocam essa afirmativa, o que vocês estão trazendo com ela? Pronto, a gente precisa entender algumas distinções conceituais, né? Então, sempre eu gosto de trabalhar com conceito, que é o conceito do instrutor e qual é o conceito de um professor. Quando eu estou falando de instrutor, eu estou falando de uma instrução. Então, por exemplo, quando eu falo do instrutor da escola que eu estou fazendo, estou tirando a carteira de motorista. Eu tenho ali um instrutor, ele está me habilitando a aprender a dirigir um carro, e aí eu vou passar por uma prova técnica, que ela vai me gerar um conhecimento ali específico. Quando eu trabalho com o conceito de professor, eu estou trabalhando numa perspectiva ampliada. Eu estou trabalhando numa perspectiva de mundo. Eu estou dizendo para o meu aluno que ele não vai aprender as técnicas do futebol. Ele não vai aprender as técnicas do vôlei. Ele vai também aprender as técnicas. Mas, para além disso, ele vai aprender a se relacionar com o mundo, ele vai aprender a se relacionar com o outro, ele vai aprender a partir da atividade física, do exercício físico, do esporte, ele vai aprender a se desenvolver enquanto sujeito coletivo. E aí eu tenho realmente essa amplitude. Por isso que eu sempre gosto de ser chamado de professor, porque eu acredito e eu prego isso para os meus alunos. Não é somente a aula pela aula, não é somente a técnica pela técnica. Essa técnica ela é toda fundamentada dentro de uma proposta, que seja uma proposta metodológica, que aí eu possa utilizar a ludicidade, a brincadeira como recurso para eu poder desenvolver esse meu aluno. Por isso que eu posso, desde lá da educação infantil do berçário, através do brincar, eu posso desenvolver essas competências nesse meu aluno. E isso já foi muito debatido na nossa profissão. Historicamente, né, Samuel? A educação física já foi tida muito como técnica. É que na questão da história da educação física, foi sempre debatido essa questão técnica, né? Do militarismo, da reprodução da técnica pela técnica, e nunca do ponto de vista olhar para o processo de educação como uma questão social, como uma questão cultural. E nós, dessa nova geração de educação física, nós trazemos esse ponto de vista cultural, né, que é o que o Samuel colocou aqui enquanto professor. Então, você vai olhar para o território onde está colocado, você vai olhar para aquelas crianças que não são as mesmas crianças em todos os cantos, e você, a partir daí, vai produzir um processo de educação que é motivador e modificador daquela realidade. Essa, eu acho que é a principal função da gente na escola pública. Quando a gente olha lá para o menino e vê que ele tem diversas dificuldades, e a partir daí a gente trabalha o processo educativo com o esporte, com a brincadeira, com a dança, com a luta, para tentar modificar aquela realidade e criar, talvez, um futuro pensando no cidadão, né? Criar uma pessoa que vai ter os valores que nós acreditamos para a sociedade. Pois é, Rafael, a gente se emociona também com esses meninos, né? Verdade. Que cresceram e que hoje fazem esse papel maravilhoso de traduzir a educação física, né? Nesse
nessa situação da escola, né, de hoje. E eles me fizeram, só te interrompendo, mas eles me fizeram me lembrar, o Alan me fez lembrar aqui aquela filosofia andina, né, inclusive amazônica, né, das comunidades indígenas, de viver o ambiente, de viver o território, né. Eu não lembro agora exatamente a expressão, mas me fez lembrar essa postura da educação física nesse universo, da forma como vocês estão desenhando-a, né, como uma habilidade de educador, de professor, me fez lembrar um pouco isso, né? E eu ia só acrescentar naquele ponto que também é uma questão de saúde, né, como você tinha falado no começo. Pois é, mas vocês chegaram, a educação física está posta, né? Foi uma conquista, mas os problemas chegam, né? Eles existem. Eles batem na porta. Eles batem a porta, exato. Então, qual é o maior desafio mesmo de um trabalhador em educação, da educação física, hoje nas nossas escolas municipais? O que é que pega? O que é que precisa melhorar? Gardênia, eu poderia passar aqui talvez várias horas nesse Pode Papocar. Dentro da minha realidade escolar, eu não posso falar muito porque eu tenho uma gestão maravilhosa, né? Isso eu preciso ressaltar. Um beijo para o meu diretor aqui. Mas, assim, em contrapartida, realmente ainda há necessidade da gestão SME fazer um olhar direcionado ainda para as práticas, realmente práticas mesmo de execução desse professor. Nós conseguimos perceber que ainda diversas escolas não têm locais apropriados para o desenvolvimento das práticas, né? E aí, quando eu tenho essa limitação de espaço, eu já estou dizendo que eu estou privando ali o meu aluno dele conseguir trabalhar certas habilidades. Para além disso, eu tenho também limitação de recursos materiais. Existe um recurso financeiro, mas que, por vezes, esses recursos, eles não são destinados à compra de material para a educação física. E aí eu saliento que uma coisa é material para as aulas de educação física. Outra coisa é material para a aula de recreação no momento do intervalo. Sim. Que isso, muitas das vezes, a gestão, ela confunde. Por que ela confunde? Ela pede o professor lá, a mesma bola que eu utilizo na aula de educação física como processo pedagógico, eu quero utilizar no momento do intervalo. E aí a lei do uso, né? Se eu uso demais, eu preciso de mais recursos. Então, eu acredito que ainda um dos maiores desafios seja esse tipo de recurso. A gente reconhece que houve um dinheiro agora destinado para a compra de material, e aí, mas mesmo assim ainda carece, porque ainda existe o valor do custo da compra desse material, que às vezes esses materiais eles são superfaturados, né, de diversas compras, e aí o recurso acaba não dando, ou realmente, às vezes, quando dá ali no máximo para um semestre. E, Samuel, sobre essa verba, acho que é importante a gente colocar que ele veio justamente a justificativa dela, que é para, na hora dos intervalos, as crianças terem como brincar, né? Não foi uma verba específica para a educação física. Lógico que nós somos muito sabidos, muito inteligente, e aí a gente vai lá e organiza isso da melhor forma para a escola. Mas isso não foi uma verba específica para a educação física na hora do momento da aula. Isso é importante a gente colocar, porque é justamente isso, né? Eu não invado a quadra e as bolas, são meu material didático. Eu não invado a sala de nenhum professor, não ocupo a sala de ninguém, falando assim, opa, me dá aí teu livro, faz não sei o que. Isso não tá para a gente. Agora, esses recursos esportivos, que a gente encara como didático, parece ser de uso comum, e às vezes a gente tem, enquanto profissional, dizer assim, opa, gente, isso aqui é o meu livro, isso aqui é meu material, então isso aqui vai ficar aqui nesse material aqui guardado e vocês vão usar essa outra coisa. E outra coisa que eu acho que é importante, Samuel, que você não colocou, foi a questão das formações. É uma pauta antiga da nossa categoria, Sindiúti já brigou também conosco aqui, que é a formação específica para a educação física. Não adianta vir uma pedagoga,
por mais que ela tenha sua expertise, né, e a gente valoriza isso, acolhe, muito bom. Mas até agradece. Agradece. Mas quando tem... Mas não somente. Mas não somente. Mas quando tem uma formação que seja específica para a gente, né, com profissionais de educação física, com professores, eu acho que isso potencializa a nossa atividade, que a gente já valorizou bastante aqui, já comentou bastante sobre isso, na escola, que eu acho que é fundamental. Então, acho que a formação aí, colocando isso como uma pauta já para a gente, é algo principal e que a categoria sempre coloca, nós da educação física sempre colocamos. Rapaz, e a nossa formação não existe? Nunca Pois tem? Importante Então vamos papocar, Igor. Cadê a formação dos professores de educação física da rede municipal de ensino? Cadê as nossas quadras em situação De uso. de uso? mínimo Cadê de uso. as nossas os nossos materiais? Cadê o armário para o professor de educação física guardar esse material quando ele chegar? Isso é importante, quando ele Gardênia. chegar. Papo. E é engraçado, Gardan, que você colocou aí o armário, e aí na escola o pessoal ri muito de mim, que eu sou um professor que ando com uma bolsa, sem brincadeira nenhuma. Eu acho que a minha bolsa é de 2 metros, gente. E aí lá vem um professor de educação física, e dentro dessa bolsa praticamente todo o material, né? E aí os alunos olham para mim e perguntam, cadê a bola? Cadê não sei o que? É o tio da bola. E aí é engraçado porque a gente também precisa, às vezes, de um espaço que seja um espaço para guardar esse material. E Samuel, a gente tem que carregar a bolsa e o menino, né? Que o menino vem, quando a gente chega na escola, é sucesso, Gardênia. Todo mundo corre atrás. Todo mundo corre atrás. Mas eu queria entrar agora na pauta dos jogos escolares, né? Que eu acho que está bem conectada com o nosso debate. É motivo de mobilização da categoria nesse momento, desse grupo em específico. Eu queria que vocês trouxessem um pouco do histórico dos jogos escolares, inclusive que a gente está entendendo, né, como ferramenta educativa e inclusiva, para depois a gente entrar no detalhamento dessa pauta. Pronto. E especificamente aqui, a gente precisa entender que a educação física, a proposta dela, enquanto um ambiente escolar, é numa perspectiva formadora. Na rede municipal ou em qualquer outro ambiente educacional, a gente não quer formar atletas, a gente quer formar cidadão. Então, isso precisa estar claro quando eu coloco um jogo escolar. E quando se propõe os jogos escolares, eu estou propondo o quê? Uma conexão entre esses ambientes. Eu estou propondo uma conexão entre esses alunos. Então, a gente pode, inclusive, colocar como um intercâmbio, né? Que legal quando a gente tem a oportunidade de fazer esse intercâmbio das escolas, quando a gente tem escolas aí que podem estar se conectando. Então, o primeiro ponto a gente traz isso. Quando a gente olha um pouquinho lá para a história dos jogos escolares, a gente percebe que os jogos escolares, ele é atrelado ao Ministério da Educação inicialmente, ao Ministério do Desenvolvimento, e depois que foi para o Ministério do Esporte. E isso diz muito para nós. Diz muito por quê? Porque na sua essência, na sua identidade, ele está preocupado com a formação desse aluno. E dentro dessa formação, eu tenho a figura de quem? Do professor. Não é do instrutor ou do técnico. Eu tenho a figura do professor, que ele oportuniza, através da atividade física, através das modalidades esportivas, essa conexão entre os jogos, entre as modalidades. Então, esses jogos escolares são utilizados, de fato, como elemento pedagógico, e a competição, que acaba acontecendo, mais no sentido de engajar os estudantes para esse processo, inclusive para, né, chamar a atenção deles, e não essencialmente como uma competição externa. Acho que tem que ficar bastante claro isso. Então, Alan, os jogos escolares chegaram? Chegaram. Aconteceu uma mobilização total dos nossos professores, porque além desse aspecto que o Samuel colocou, as próprias crianças, elas se sentem muito valorizadas. Quando essa criança tem disponibilidade de conhecer outra escola, de representar os seus pares, de sair dali para ser visto por outras pessoas. Aqueles, inclusive, tem muitos que sonham, né, tem os seus sonhos de ser jogador.
é essa oportunidade dos jogos escolares que tem. E os professores ficam muito mexidos nisso, porque nós estamos lá no cotidiano. Então, os minutinhos e os jogos escolares. Então, a gente vai inscrever vocês, né, com todas as dificuldades que tem. Então, acontece essa mobilização, mas também a gente é surpreendido, né, pelas posições, pelo próprio regulamento, quando o regulamento coloca impedimentos da gente, que acho que é a nossa questão aqui hoje, coloca impedimentos da gente, que é professor, que acompanha esses jovens, de exercer nossa função. Pois é, aí, Rafael, você queria fazer justamente essa pergunta. Exatamente. Eu queria que a gente entrasse mais detalhadamente nesse tópico. Para o pessoal que está nos acompanhando, eventualmente pegou esse debate agora, entender quem criou o regulamento nesse exato momento, como era antes, como está agora e qual é a nossa demanda em torno dele. Esse regulamento, ou vamos olhar para o financiamento, gosto muito de olhar para quem paga e quem financia. Esses jogos são financiados pela Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Logo, É dinheiro da educação. é dinheiro da educação, né? Então, quem deve participar desses jogos são os professores e alunos da rede municipal. Mas também a rede privada, ela faz parte, ela participa, ela é convidada. E Certo. sem nenhum problema, Tranquilo. a gente quer integrar, a gente quer elaborar essas conexões. Intercambiar essa galera toda. Justamente. Qual é o grande problema? É que dentro desse regimento existe um aspecto específico que esse professor, ele tem uma condição necessária de ter registro no Conselho Profissional. E aí que vem o nosso embate. O Conselho Regional de Educação Física, no caso aqui do estado do Ceará ou da 5ª região. Isso, o CREF 5. E aí, qual é o grande problema? Samuel, essa é a primeira vez que isso acontece? Não, não é a primeira vez. Isso já acontece dos outros anos. Entretanto, né, essa gestão é uma gestão nova, um secretário que é da educação, a gente esperava mudanças, né? A gente esperava que pudesse fazer essas modificações e talvez agora com essa entrada, essa levada desses novos professores, esses 200 professores, isso veio mais à tona, essas observações. E aí começou essas inquietações quando esses professores perceberam que a partir dessas aulas de educação física, a partir desse incentivo, eles não iriam poder estar com seus alunos dentro da quadra participando. E esse regulamento que foi construído pela Secretaria Municipal de Educação. É incrível. É isso que a gente fica mais em choque e coloca como que quem cuida de todo o nosso processo aqui coloca um impedimento para os seus próprios profissionais, aqueles que estão lá diariamente, serem impedidos de estar lá. Quer dizer, então, para a gente entender que os jogos escolares chegaram, ele é promovido pela Secretaria Municipal de Educação, o orçamento é da Secretaria Municipal de Educação e os professores que são lotados nas escolas da Secretaria Municipal de Educação estão impedidos de estarem nesses jogos? Como é que é isso, Samuel? Explica bem direitinho para a gente. Papoca, Igor! Isso mesmo, Gardênio. Existe esse impedimento, né? Então, dentro desse regulamento, ele permite que esse professor até acompanhe, mas ele não vai poder estar em quadra com o aluno, né? Então, assim, ele vai ficar do lado de fora. E aí eu coloco aqui, que humilhação vai ser para esse professor? Eu trabalho todo um processo pedagógico com o aluno, eu trabalho todo um desenvolvimento social. Forma o aluno, o time, é a escola que vai estar na quadra. Isso. O professor escreve também, o professor trabalha os esportes no seu conteúdo. Escreve. O professor reúne os estudantes. Às vezes, momentos que você tem que treinar, ele vai em um horário que não é do seu horário de trabalho. Você inscreve esses estudantes. E aí, na hora que você está no ápice, que o estudante... Porque você está saindo do seu território, Rafa. Você está saindo do seu bairro, da sua escola, para jogar em outra escola. Menina, as pernas tremem, como diz.
Eles não estão acostumados com isso. Então, E a responsabilidade com esses estudantes, aquele né? momento, simplesmente você não vai poder adentrar a quadra, acompanhar eles. E, inclusive, isso que o Rafa levantou é uma questão que eu acho que é importante. E nós somos responsáveis estudantes, não vamos estar lá dentro. E se acontecer alguma coisa com esses estudantes, quem é que vai se Eu responsabilizar? acho, Samuel, que ninguém entende isso, né? E os alunos vão perguntar, Samuel, vão olhar aqui para o lado e vão dizer, cadê meu professor? Cadê a referência? Cadê a referência? Então, nós somos, sim, nós somos professores, nós somos referência para esses alunos, e aí a gente vem com esses questionamentos, que são questionamentos válidos, estamos tentando entender o que foi que aconteceu, que ainda acreditamos, sim, que é passível de modificação, né, porque a gente acha um absurdo. A realidade é essa, somos vários professores que estamos levando aí em diversas modalidades, que temos potencial realmente desses alunos fazer esse intercâmbio cultural, e aí para promover, e no momento, vamos dizer lá, que eu não digo nem da premiação mesmo, de quem ganhou ou perdeu, mas a premiação é de estar participando, é a valorização do participar desse aluno. Pois é, e aí eu realmente gostaria de fazer aqui um apelo à Secretaria Municipal de Educação. Hoje o Sindiúti esteve com o secretário de Educação, Edilvan Alencar. O secretário executivo é professor de Educação Física, o professor Márcio, está ajudando a organizar esses jogos. Então, nós ficamos exatamente querendo estabelecer uma relação que possa ser plausível para entender isso. Quer dizer, nós temos um professor de Educação Física na Secretaria Municipal de Educação, que é o professor Márcio, né? Deveria estar mais atento a esse debate, a essa questão. Então, qual seria o interesse de engessar esses professores de Educação Física ao Conselho Municipal de Educação para participar desses jogos escolares? O Conselho Regional de Educação Física. Eu queria só que deixasse esse destaque também para o pessoal entender, né, o que significa a associação para a obtenção desse registro junto ao Conselho Regional de Educação Física. Eu vou dar o depoimento da minha profissão para vocês complementarem com esse contexto exato da situação de vocês. No meu caso, o registro profissional de jornalista é emitido pelo Estado brasileiro. Inclusive, houve uma época que a legislação anterior até colocava o sindicato, que nesse caso é o órgão representativo da classe, porque não existe um conselho. A realidade de profissões que tem sindicato e conselho, mas o conselho tem sempre um poder maior, porque é um órgão paraestatal, né? Nesse caso nosso aqui, do Sindicato dos Jornalistas, a obtenção do registro profissional de jornalista é gratuita e pública, né? É uma política pública do Estado brasileiro que registra profissões. Quando uma instituição paraestatal, como o Conselho Regional da Educação Física, passa a ter esse papel, que deveria ser do Estado ou de um órgão independente da classe, de fazer os registros profissionais, ele acaba colocando a demanda de uma filiação, associação, uma taxa. Então, uma das coisas que se pareceu equivocada é que a Secretaria de Educação criou com o regulamento o impositivo de uma taxa aos seus profissionais, professores, quando deixou que essa, né, anacronia aí passasse dentro desse regulamento. É uma vinculação obrigatória. Uma vinculação obrigatória, não, algo a pagar. E a outra condição é não estar na quadra com o aluno, que na minha avaliação, os meninos estavam colocando que toda a situação dos jogos é um grande incentivo, inclusive para a prática da educação física. Quando se tem esses obstáculos constituídos, me parece que está retroagindo na política, fazendo com que as pessoas acabem perdendo interesse com esse processo. Mas eu queria que vocês explicassem direitinho essa obrigação que se cria, e me parece que posso estar errado, né? Me parece, às vezes, que pode estar constituído um lobby interinstitucional da prefeitura para com um órgão de classe. Sim, e na realidade, assim, só para deixar bem claro que quem perde com tudo isso é o nosso aluno, e a gente está preocupado com o nosso aluno, né? Mas, retomando a sua pergunta, a gente tem um conselho de classe, e aí que fique claro que ninguém é contra o conselho de classe, a gente, inclusive, apoia a livre filiação, né? Então, o Sindiúti, nunca ninguém me obrigou a filiar ao Sindiúti,
Pelo contrário, eu me sinto representado dentro desse sindicato, então eu me filio ao sindicato. E é assim que a gente esperava dentro do Conselho Regional de Educação Física, do ponto de vista que esse conselho ele é criado em 98, né? 98, e uma legislação que ele regulamenta a profissão. Dentro dessa regulamentação, no nosso entendimento, há uma questão de interpretação errônea. Por quê? Porque hoje, quem regulamenta esse professor da educação básica é Ministério da Educação, é Secretaria de Educação. Então, eu respondo à secretaria. Se eu cometer qualquer improbidade administrativa, eu vou responder à secretaria. Eu não vou responder junto ao conselho. Então, a gente tem um entendimento que esse conselho, sim, ele tem a sua validade. Mas, como tem bem descrito lá na sua legislação, no âmbito não formal, que são os espaços das academias, os clubes, as praças, todo aquele âmbito que não faz parte do processo educacional. E ele é criado após a LDB, né? E a LDB por nenhum momento foi revogada, a LDB por nenhum momento foi ali colocado um aditivo. Está vigente. Está vigente até hoje, e esse é o nosso entendimento. E mais grave que a gente acha, para este concurso de 2023, não foi cobrado o CREF, não foi cobrado a afiliação ao conselho. Não era obrigatório no edital o professor de educação física estar vinculado ao Conselho Regional de Educação Física. Então, como é que na época não era colocado e hoje é uma condição esse professor, que inclusive está sendo financiado pela própria instituição, ele está afiliado a um conselho para eu poder estar em quadra com esse meu aluno. Alguém tem algum interesse nessa história? É o que eu estou me perguntando. É esquisito isso, né? Muito Aí, esquisito. com a nova gestão... Essa mudança de gestão conecta essa obrigatoriedade, né? Também acontece no Estado. E, Rafa, a gente, e Gardenha, Samuel, a gente também tem outras posições, né? Inclusive, o próprio ministro Flávio Dino, né, coloca que se, num processo de julgamento, que se essas atividades não fazem com que a pessoa corra risco de vida, não faria sentido elas serem regulamentadas, exigida ao conselho, que é o nosso caso da educação, né? Nós temos uma vinculação, nós somos vinculados à Secretaria de Educação, nós já somos fiscalizados, temos um esquema de estudo regido pela própria educação, pela BNCC, né? Então, temos um arcabouço inteiro de legislações, de organizações, de pessoas, e agora um órgão que é externo, que muitas vezes não conhece a realidade, não se preocupa com a realidade das nossas escolas, né? Vem colocar essa taxa para a gente, que a gente acha que é uma coisa que é, no momento, da forma que está sendo colocada, construída, né, uma forma descabida. Vocês são professores e pesquisadores desse campo. A Ana Cristina tem colocado nas lives, nas nossas discussões, nas plenárias, que nunca antes na história da educação de Fortaleza o Conselho Regional esteve presente, inclusive para saber se estamos aplicando corretamente a educação física. Relatem para a gente isso, porque acho que é importante também. Fica claro que a gente entrou agora, né? A gente não conhece bem a história vamos dizer, dessa atuação, mas a gente tem uma história dentro da educação física, né? Sim. E dentro dessa história da educação física é muito claro vamos dizer, essa insatisfação profissional diante dessa fiscalização. E claro que no âmbito escolar é mais ainda, né? Então, assim, não se há uma preocupação, ou melhor, uma assistência a esse professor. Mas, no momento da anuidade... a taxação. Na verdade, é a taxação. Então, assim, precisa haver, primeiro, antes de eu te cobrar, eu preciso te oferecer, né? Então, assim, como mais uma vez, a gente não é contra, mas faça por onde da livre filiação desse professor. E as próprias pessoas se filiariam, né? Se visse que ela estava ali do lado,
promovendo atividades, coisas. Mas como isso não acontece, como a gente não vê nesse espaço da escola pública, Letra espaço da escola morta, da escola letra morta. pública, né? Então, para a gente causa logo estranheza, né? Como se algo fosse lá apenas para te punir, né? Para te colocar. Essa é a sensação dos nossos professores. Vocês se sentem assediados? Sim. E, Rafa, do ponto de vista, assim, falando de filiação ainda, eu sou filiado a várias sociedades, né? Para além de ser professor, que já demanda muito tempo da minha rotina, eu sou pesquisador. Então, várias sociedades aqui, que eu não vou citar o nome, eu tenho filiação. Livre, espontânea vontade. Porque eu sinto que essas sociedades, elas me representam em algum momento. Então, são sociedades que anualmente eu pago, muitas delas também, às vezes, não são sociedades baratas, mas que elas me trazem alguns benefícios. E aí, quando vem essa imposição, quando vem essa taxação arbitrária e da forma que é posta, inclusive dentro de um regulamento, esse professor ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai desistir de levar seus alunos, e aí eu vou dizer, mais uma vez, quem perde são esses alunos, ou esse professor ele vai se sentir altamente constrangido no momento do jogo. É muito... Com o seu próprio público, né? Com os próprios estudantes. Imagine, você constrói um processo de valorização, de respeito durante todo o seu processo pedagógico, né, na sala de aula, de troca com seus alunos, e você chega lá no momento que para eles é o ápice, e a gente não poder entrar, não, esse professor que não está apto a entrar, sendo que nós que somos construtores do conhecimento junto com os alunos, dialogando, então, isso para a gente é marcante. Eu quero construir aqui a imagem, está o ônibus saindo com os alunos da sua escola. Você é o professor de educação física, você é aquele que alimenta aquele momento, você construiu esse momento, estimulou e tal. Você chega, será no Paulo Sarazate? Não, os jogos serão Aonde distribuídos. Serão? Distribuídos em várias quadras da cidade, Isso, mas a abertura hoje é no Paulo Sarazate. Abertura no Paulo Sarazate. Então você está vendo o ônibus seguir para o local onde esse jogo vai acontecer. Qualquer professor da escola pode estar acompanhando esse aluno, mas o professor de educação física está barrado no baile, ou seja, no jogo. Então, é inadmissível, é inaceitável. Nós já tivemos há algum tempo um episódio semelhante a esse com a Câmara Municipal de Fortaleza. Né? Já houve um tempo em que um vereador quis que se tornasse obrigatória essa filiação ao CREF. Nós mobilizamos os professores de educação física, o Sindiúti esteve presente, encabeçou essa luta e esse projeto de lei foi rasgado. Portanto, os professores de educação física estavam livres para uma filiação ou não. Agora, essa situação vem de uma forma recorrente e numa outra situação muito mais complicada, porque os jogos estão aí e os alunos estão perguntando, cadê o meu professor? Tanto é, né, que os profissionais de educação física trazem, né, da escola essa pergunta, eu quero o meu professor nos jogos escolares. Então, qualquer professor pode acompanhar esse aluno para esses jogos. A exceção do professor de educação física, que não é filiado ao CREF. O que é isso, minha gente? O que é isso? Vamos papocar. Tem Vamos a resposta. papocar O próximo responde. O que é isso aí? O CREF nos jogos escolares é ditadura. Papoca, Igor. Eu digo mais. Vamos colocar aqui mais uma vez, não somente os professores de outras disciplinas, Gardênia. É bem claro, inclusive, que essa responsabilidade ela pode ser atribuída a um aluno. Isso. Então, é mais grave ainda eu colocar um aluno nessa responsabilidade de fazer o gerenciamento de um time. Gente, aí papoca mesmo. No regulamento, vem dizendo que caso, né, o professor de educação física não tenha o conselho, ele não vai poder estar naquele espaço e será eleito, segundo a modalidade,
o capitão da equipe que vai ficar responsável por todo o processo. Então, a gente tira um professor, voltando, que é formado, que tem todas as suas competências, que está lá trabalhando com aquelas crianças, e coloca a responsabilidade para um jovem, uma criança, de estar ali responsável por seus outros colegas. A gente tem essa figura no esporte do capitão, que é uma liderança, e ok, mas a gente está falando de jogos educacionais. Escolares. Jogos que se preocupam com as Finalidade questões educativa, né? educativas. Gente, então, a gente fica pensando assim... Que papelão. Mas, Gardênia, ouvindo mais detalhes do regulamento, me parece um regulamento muito sinistro. Parece que o texto foi escrito, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, parece que o texto foi escrito para poder ter essa imposição, essa ditadura, como está colocado aqui nos cartazes. Parece que o texto foi pensado nesse pedaço aí do texto para essa finalidade da obrigatoriedade. Sim. Acho que a gente pode confirmar, porque isso está bem específico lá. Os jogos, então, são os jogos são os instrumentos para encapsular o professor de educação física. Já visto que ano passado eles não conseguiram passar a PL, né? E aí, às vezes, de forma obscura, eu tenho outras estratégias que possam aí facilitar esse processo. A PL que o Samuel está colocando ali foi o projeto de lei que a Gardênia acabou de colocar, mesmo. e eu acho que vale muito a pena, Gardênia, a gente destacar a importância do olhar atento do sindicato e dos professores, né? Assim que nós soubemos disso, nós estávamos acabando de estar na prefeitura, o sindicato, né, atento aos seus professores, colocou para a gente, mobilizou, organizou todo esse processo de luta que foi vitoriosa. Nós fomos à Câmara dos Vereadores, conversamos com o vereador proponente da lei, explicamos para ele por que não faria sentido. E isso tudo, né, com o Sindiúti. Né, acho que vale a pena a gente destacar isso, como o Sindiúti encabeçando. Gardênia estava lá, né, encabeçando esse processo, e foi uma vitória importante, porque se aquela legislação tem uma aprovação, a gente seria obrigatório todos a se filiar ao CREF, não seria mais algo espontâneo, como a gente acredita que do deve aspecto ser. escolar, Tem né? vários, e a questão é assim, que é mais complexa, que tem vários professores que são filiados ao CREF, porque acham importante ou porque desempenham outras funções, né, mas que estão, inclusive, dizendo para a gente, eu tenho filiação CREF, eu poderia ir lá e apresentar o meu CREF e acompanhar meus alunos, mas eu acho que isso é uma arbitrariedade, e acho que isso não deveria acontecer na educação. Em respeito aos meus outros colegas, eu não vou fazer isso. Então, como a gente já teve esse episódio na Câmara Municipal, e a Câmara Municipal entendeu a importância da não vinculação obrigatória, eu peço aqui, mais uma vez, a Comissão de Educação, que hoje é presidida por uma professora da Rede Municipal de Ensino, vereadora Adriana, filiada ao nosso sindicato, que, por favor, vamos intervir, vamos juntos, sindicato, Câmara Municipal, trabalhadores, a sociedade, aqueles que têm interesse, né, de ver esse professor nesses jogos escolares, vamos intervir, vamos propor a mudança dessa situação, desse regulamento. A Prefeitura Municipal de Fortaleza tem condição para refazer essa questão, e ainda há tempo, porque os jogos ainda estão vindo, Ainda né? não iniciaram, né? Não iniciaram. Ainda não iniciaram, tem que então é correr, possível uma decisão reverter rápida, né? isso rapidinho, né? Então, E, é um Gardênia, apelo. realmente fica aqui meu apelo, né, à Comissão da Educação, em nome da professora Adriana Almeida, que a gente precisa, sim, debater isso a nível de Câmara Municipal, né, propor realmente que seja feita uma assembleia, que a gente possa discutir isso, né, e a gente não possa discutir isso nas entrelinhas, mas que a gente possa realmente expandir e que tenha a participação aí de todos os profissionais, aqueles que realmente queiram estar contribuindo, queiram estar participando. Então fica aqui o meu pedido registrado, não pode papocar. Papoca, Igor! Nós, né, enquanto categoria, né, enquanto sindicato, estaremos lá defendendo os direitos, né? E, Samuel, essa questão das próprias elaborações,
de leis, a gente vai pesquisar nacionalmente, a gente tem um projeto de lei nacional que, inclusive, é a própria CNTE, né, que está puxando, que visa, né, com uma deputada do PSOL, que está puxando para que visa que nós não, a dispensa do professor de educação física que trabalha na escola, que é vinculado à escola, que ele seja dispensado do CREF, né? Então, existe essa lei, esse debate, já teve audiência pública. Porque a qualificação, é importante que você diga, inclusive, que essa lei coloca, você trouxe até um resumo para a gente, que a qualificação exigida não é uma anuidade. A qualificação exigida é a formação em educação física. Que a formação é um curso de graduação de 4 anos que você vinculado passa. ao MEC. Vinculado ao MEC, que aí você tem que fazer, e muitas das vezes, como eu digo, né? Nós temos aí especialistas, mestres e doutores, que aí tem pelo menos numa trajetória de 10 anos, estudando, se aprimorando, e que não vai ser um registro de conselho, vai dizer que eu estou habilitado ou não para estar dentro da educação básica. E é claro que, diante de uma situação absurda como essa, o sindicato vai se manifestar, está convidando os professores da educação física, os professores da rede, todos aqueles que entendem a importância da educação física na escola e da importância do professor estar acompanhando nesse momento seu aluno. O sindicato vai se manifestar na abertura dos jogos. Vamos estar no ginásio Paulo Sarazate, às 14 horas do dia de hoje. Sim, um momento histórico para já a educação estivemos, física, né, às 14 horas do dia de hoje. É isso. Estaremos lá para dizer que nós não vamos aceitar essa situação, que é preciso que a Secretaria Municipal de Educação e o secretário municipal de Educação se comprometeu com isso, hoje pela manhã, em reunião com o sindicato, possa rever essa condição, né? essa obrigatoriedade, que a gente continua achando estranho, né, Rafael? Demais. Eu quero considerar que foi um mau entendimento de quem escreveu. Então vamos reescrever. Eu sou professora de português e eu acho que o texto, você que trabalha com texto também, Rafael, pode ser melhor escrito. Eu acho que, com certeza, pode ser retificado. Ainda dá tempo de mudar. Mas, meninos, para encerrar aqui o nosso programa, que o nosso horário está estourando, eu queria que vocês, cada um, num primeiro momento, né, colocasse, olhasse para aquela câmera ali com foco e deixasse sua mensagem final desse tão importante tema, desse destaque, não só, né, a cobrança pela liberdade de participação dos profissionais de educação física, professores de educação física dos jogos escolares, mas também esse pedido urgente por valorização e respeito. Olha ali para a câmera, Samuel, para começando. Muito obrigado pela participação, Rafa. Vou aqui só pedir, hoje eu vim intencionalmente com essa camisa, foi a camisa do SPAES, né? Ganhei do meu diretor e eu gostaria que a Gardênia lesse aqui para todo mundo. Ele sabe que eu gosto do poema. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. E é com essa frase que eu termino, né, ao som da Gardênia Baima, e dizer que tudo que nós estamos fazendo também é um processo educativo. Política é um processo educativo, a educação física é um processo educativo e a gente espera que a Prefeitura de Fortaleza possa atender o nosso pedido, porque o mais importante nessa história são as crianças que merecem ter essa oportunidade de ter essa vivência nos jogos escolares. Muito obrigado. Tudo bem, Samuel. Agora, Alan, faça seu apelo também. Perfeito, Samuel. Essa questão de garantir que o professor que está ali repetindo, né, fazendo o seu processo de trabalho, a gente não está pedindo para fazer nada a menos ou a mais, só o que nós somos fadados direito, acompanhar os nossos educandos no processo, no vínculo. Então, acho que é o pedido, reafirmar o pedido, né, que seja revisto essa questão e também, né, que nós, enquanto professores, estaremos lutando pela educação física, pelos estudantes, né, que são os principais interessados, e por isso, mais do que nunca, reforçar a importância dessa luta, convidar os outros professores de educação física para estarem atentos, estarem conosco
que eu acho que isso é fundamental, quando a gente está olhando para os nossos pares, juntos, como eu estou aqui com o Samuel, com o sindicato, que a gente consegue promover mudanças na nossa realidade. Eu acho que essa é a principal questão que nós trazemos aqui. E agradecer também esse espaço maravilhoso, que é o espaço do Pode Papocar, né, que convidou a gente para falar de um tema que é rico para a gente, mas rico para a própria educação de Fortaleza. Meninos, vocês nos emocionam. Muito feliz deles estarem aqui hoje, Rafael, Muito bom recebê-los, conosco. né? Ainda mais um momento tão importante para a organização da luta. A gente vê que eles também estão emocionados e acreditando de fato que a gente pode fazer diferente. Já conquistamos muito, já conquistou-se muito só com a temática da educação física aqui na Educação Municipal de Fortaleza, mas pode vir ainda mais. Vale a pena, inclusive, pegar esse episódio e conversar com a escola sobre a questão da educação física, porque isso é importante para todos, para todas, né? É importante para a rede, é importante para a educação municipal. Manda para o secretário de Ivan, né? Que ele vai para a academia agora às 18 horas, né, Ele 9 gosta horas. da academia, Aí ele vai ele gosta escutando da no fonezinho de academia. ouvido dele, aí ele vai fazendo exercício e lembrando da gente. Aí quando ele tiver com toda a endorfina que gera, meninos, Sim. com toda a endorfina no ponto, ele Aí pega ele o telefone e resolve a nossa vida, né? Resolve, ele se convence. Muito bem, é isso. É isso. Vamos nos Curtam, despedir. compartilhem e aguarde aí o nosso episódio do Pode Papocar. Nós papocamos, Igor? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.